Olá, eu sou Fagner Mendonça, missionário da comunidade Canção Nova, há 9 anos, servindo a Deus nesse carisma. E meu chamado, minha vocação, teve início de uma forma muito interessante. Eu estava servindo o Exército, ali como militar, querendo seguir carreira, e nessa condição, enquanto eu estava fazendo questionamentos ao Senhor em relação ao meu chamado, ao que Ele queria de mim, porque da mesma forma que eu estava me identificando com aquela profissão, ao mesmo tempo eu percebia que Deus pedia algo a mais. E nesses questionamentos, aí um certo dia eu me coloquei em oração e pedi direcionamento do Senhor e Ele me falou. Eu lembro que naquele dia o Senhor claramente me disse que Ele me queria sim como soldado, servindo, mas não no exército que eu estava imaginando, mas sim no exército que se chamava Canção Nova. E era nesse exército que Ele me queria como soldado, usando outras armas, guerreando contra outro inimigo. E aquilo foi um divisor que me fez entender, de fato, o que estava dentro do meu coração e da mesma forma o que Deus queria de mim. E assim, dei a minha resposta, comecei o vocacional em São José do Rio Preto. E lá em São José do Rio Preto, ali a minha relação com São José, ela foi se estreitando. Na minha busca de ser, desde já, um consagrado, um bom consagrado, um consagrado fiel, eu fui buscando imitá-lo, me assemelhar a ele. Então, as minhas orações eram sempre pedindo para que São José me desse essa graça de ser um homem como ele foi, no trabalho, na postura, no relacionamento, com os irmãos, com as irmãs. Eu pedi essa graça a ele. E na medida com que o tempo foi passando, eu fui entendendo a profundidade e a concretude de São José, da sua ação na minha vida, na minha família, na providência, nas coisas que iam acontecendo. E hoje, como consagrado, já como membro definitivo, essa presença de São José, ela é ainda mais concreta e ainda mais visível, porque São José também me molda no carisma e ajuda para que eu viva bem a minha vocação. O Padre Jonas, ele tem um escrito interno onde ele faz uma analogia com um trecho do Evangelho lá de Mateus, quando São José em sonho ouve a voz do Senhor através do anjo, que fala para ele não ter medo e receber como esposa a Virgem Maria, porque aquele que estava sendo gerado era a obra do Espírito Santo. E o Padre Jonas faz essa analogia também nesse documento interno, né? Casar-se com a Canção Nova, para que nós não tivéssemos medo de receber a Canção Nova como esposa, porque essa também é uma obra que vem do Espírito Santo, é uma obra de Deus. E assim como São José assumiu a Virgem Maria, prontamente, né, fez a vontade de Deus e correspondeu com esse chamado, eu também busco viver essa mesma forma, essa mesma prontidão, essa mesma formação, entendendo que a Canção Nova não é uma obra de homens, mas sim que é uma obra de Deus. E entender isso faz toda a diferença para que eu viva e cumpra com a minha missão. Assim como São José não fugiu, não abandonou a sua missão, porque ele não tinha dúvida de que Nossa Senhora era fiel, mas diante do mistério, diante da vocação, diante de tamanha missão, ele temeu. Então, muito mais do que uma dúvida acerca da índole da Virgem Maria, até mesmo do próprio Deus, ele temeu diante da grandeza do seu chamado. No entanto, que era preciso muita intimidade com Deus para, através de um sonho, prontamente já dar uma resposta e fazer tudo aquilo que era preciso ser feito. Por isso, São José, ele me auxilia a ter essa mesma disposição de assumir a Canção Nova como minha esposa e por ela dar a minha vida, me entregar na missão, não fugir, não abandonar mediante aos desafios, mediante aos Herodes que têm tentado também atacar, mas sim, como um bom soldado, assim como ele me chamou, a minha disposição continua a mesma, só que ainda maior, de servir, de me doar, de combater, de me gastar
assim como São José também se doou inteiramente aí na missão. Por isso, pela sua paternidade, pela sua presença, dessa mesma forma, eu busco viver e entregar toda a minha missionariedade na Canção Nova. São José, valei-nos.